É interessante essa parte que tu traz, né? Que conheceste o Chicão e o Dodge. E o Planeta Atlântida, ele é um dos criadores do Planeta Atlântida, então eu quero te pedir para contar para o nosso telespectador como que surgiu, se já existia, como foi que tudo desenvolveu. Basicamente assim, eu e mais esses meus dois sócios tínhamos uma empresa chamada Mercado Sul e a gente intermediava, vendia patrocínios para a DC7. Mais tarde a Mercado Sul um sócio foi para aviação, outro sócio foi ser gestor de algumas coisas em Pelotas, virou professor da universidade, e eu não tinha mais estrutura para tocar todos os produtos, o portfólio que a Mercado Sul tinha, né? E aí acabei me envolvendo muito com a DC7. A DC7 se mudou de Porto Alegre para São Paulo. Eu, num primeiro momento, fui junto, né? Mas eu vi que em São Paulo eu ia ser amigo do príncipe, em Porto Alegre eu poderia ser o rei. Exatamente. Aí eu resolvi retornar a Porto Alegre e comecei a ter uma participação pontual em algumas coisas com a DC7. Criamos a DC7 Sul, fazíamos bastante shows. Aí depois montamos bingo, montamos outras coisas. Como a Liquid, restaurante. Ibiza. A Liquid e a Ibiza foi... A DC7 participou numa operação da Ibiza em Gramado. A Ibiza eu tive uma participação por uma relação que eu tinha pessoal muito forte com a família Rigoto, que montou um negócio. E aí eu prestei para eles, eu tinha uma pequena participação, prestando serviço na área de patrocínios, de bandeiras, de marketing, de divulgação, construir a relação que a Ibiza tinha com a Rede Atlântida quando se lançou no mercado, né? Mas com a DC7 aí eu cuidava das coisas aqui da DC7 em Porto Alegre. Fizemos um show do Tim Maia, inesquecível, pitoresco, cheio de histórias, passaria um dia inteiro contando sobre este e mais uns 5 shows que eu fiz com o Tim Maia, que daria só isso um livro, né? Ou no mínimo um capítulo de um livro, minha relação com aquele grande ser humano, né? E um talentosíssimo artista que nos deixou super cedo. Aí eu tinha uma relação do meu tempo de RBS muito próxima com o Renato Sirotsky, que era um executivo do grupo e se tornou, num determinado momento, o head de eventos e promoções do grupo RBS, ao lado do Claro Gilberto. A DC7, antes mesmo de eu participar, de ter uma relação com eles, a DC7 foi a empresa que mais fez eventos assinados pela Rádio Atlântida. A DC7, na minha época, como ainda gerente comercial de cadernos e suplementos da Zero Hora, a DC7 criou um evento chamado Atlântida Rock Sul Concert. E o Atlântida Rock Sul Concert foram 4 sábados consecutivos no Gigantinho, um mini festival com 4, 5 bandas por noite, 2, 3 bandas do Rio Grande do Sul e 2 bandas de fora do estado, do centro do Brasil. Na época que o pop rock era o gênero que estava bombando, a Titãs, Isso Paralamas. lá em 96, já 28 anos atrás, né? Isso, Planeta. Essa história foi antes ainda, foi no início dos anos 90. Os primórdios, então. Os primórdios, o Atlântida Rock Sul Concert. E eu ajudei, eu não tinha nada a ver com aquilo, eu só tinha uma mídia de anúncios na Zero Hora que eu estava recebendo. E para viabilizar um negócio, e aí a DC7 fechou uma parceria com a Rádio Atlântida e eu ajudei a vender um patrocínio para o Tênis Faster, era um produto das empresas Grendene, que existia naquela época. Então eu já gostava muito e vendi para ajudar a viabilizar um negócio, só tinha alguns anúncios na Zero Hora. Aí a minha relação começou a ficar muito próxima com a DC7 e com a Opus, né? E a DC7, então, a Opus vendia mais, produzia coisas mais na área erudita, na área de teatro, e a DC7 sim fazia os grandes eventos mais populares, o rock and roll, o pop rock. E o Renato Sirotsky, num determinado momento, me procurou e disse, olha, Eugênio, eu estava vendo aqui, agora tu está de parceiro da DC7, fazendo as coisas sócio da operação regional da DC7, a gente quer fazer aí os 20 anos da Rádio Atlântida, estamos comemorando agora, isso era meados de 95, estamos comemorando no verão de 96
os 20 anos da rádio. A rádio começou como Cultura Pop lá em 76. Desculpa, Gaúcha FM, Gaúcha 0 Hora FM. Era uma rádio aquelas de dentista, assim, né? Só com música erudita, e um programa do Pedro Sirotsky às sextas e sábados de rock and roll entre meia-noite e 3 da manhã. A rádio estava comemorando naquele verão de 96, então, os 20 anos de existência, desde a Gaúcha FM, e o Renato disse, olha, eu quero que a DC7 faça crie um produto e vamos fazer um grande evento de verão em parceria. O que tu acha? Eu acho um ótimo negócio, né? Sentei com o Dodge, com o Sicão e começamos a criar. E aí eu que ficava aqui em Porto Alegre, desenvolvido com muita coisa lá em São Paulo, estava no meio das turnês de Michael Jackson, enfim, coisas bastante grandes, né? E eu aqui tendo que me virar muito sozinho. Aí peguei uma equipe aqui, montei gente que está conosco até hoje, como a Bia Wetzel, foi parceira na época, daqui, ela aqui do Rio Grande do Sul, ajudando muito a cuidar da logística dos artistas. E aí criamos um evento que começava com um Réveillon na Praia da Guarita, em Torres, com Milton Nascimento, fazendo um show com muitas luzes, projeções na Pedra da Guarita, lá em Torres, no Ano Novo, e terminaria com ações de carnaval em Capão da Canoa.